Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos ao primeiro simpósio RIG sobre o uso medicinal do canabidiol. O evento de abertura de uma série de debates sobre as possibilidades e entraves para o uso seguro dessa substância no Sistema Único de Saúde brasileiro. O canabidiol é um derivado da cannabis sativa, planta usada há séculos para fins medicinais. Popularmente conhecida como CBD, esse extrato tem grande potencial terapêutico para doenças como mal de Parkinson, epilepsia, ansiedade, esclerose múltipla e esquizofrenia. Por esse motivo, o CBD tem estado no centro do debate público no país, já que, se por um lado, ele pode aliviar os sintomas de doenças sem cura, por outro, a produção de cannabis sativa sem regulamentação específica e fiscalização adequada inspira cautela nos órgãos de segurança pública. Para desmistificar o tema, a Associação Médica do Rio Grande do Sul convidou um time de profissionais de renome que, com exposições breves e assertivas, vão nos ajudar a colocar uma luz sobre o assunto tão importante e controverso. Para iniciar a atividade da noite de hoje, passo a palavra para o presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul, Dr. Gerson Junqueira Júnior. Boa noite, Dr. Gerson. Muito boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais um simpósio da Associação Médica do Rio Grande do Sul, hoje para conversarmos sobre o uso medicinal do canabidiol. O primeiro simpósio, talvez, de uma série. E hoje estamos aqui de forma híbrida, alguns aqui no auditório da nossa AmRIGS e outros virtualmente nas nossas redes sociais. A AmRIGS, buscando sempre o protagonismo, o fomento à ciência médica, elencou o assunto de hoje para que seja debatido, discutido, um assunto pontualmente controverso, com que suscitará um debate muito interessante e por ser também um assunto de momento, um assunto que realmente precisa debate na nossa sociedade médica. Agradeço também nesse encontro a parceria de 3 de nossas sociedades de especialidade médicas, que são a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, a Sociedade de Neurologia e Neurocirurgia do Rio Grande do Sul e a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. E também não poderia deixar de agradecer a participação de nossa conselheira federal, do Conselho Federal de Medicina, que estará participando junto conosco nesse debate. Vou passar a mediação do evento ao nosso diretor de exercício profissional, o Dr. Ricardo Moreira Martins. Mas antes de passar a palavra, Ricardo, eu gostaria de lembrar a todos que a Associação Médica do Rio Grande do Sul completa esse ano 70 anos. 7 décadas de muita história, de muita influência na sociedade médica e na sociedade gaúcha. E, para tanto, nós temos como uma das nossas atividades de festividade a criação de um concurso para premiar, chama-se Concurso de Melhores Práticas na Medicina, né, um dos eventos de 70 anos da nossa AmRIGS. Vou passar aqui um pequeno vídeo, peço que vocês em casa prestem atenção, temos ali a data de encerramento do concurso, que é 31 de agosto, que vocês podem inscrever os seus cases de sucesso sobre a área da saúde, por favor. Muito obrigada, doutor Gerson. Gostaríamos de agradecer também as participações do diretor do CIMERS, doutor Fernando Berti Machado, e dos representantes da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, os membros técnicos da equipe de Política de Saúde Mental, a senhora Bárbara Petzel e o senhor Nathaniel Pires Raimundo.
Sem mais delongas, então, para entendermos melhor sobre esse personagem chamado canabidiol, convidamos para subir ao palco o cardiologista, médico do trabalho e diretor de exercício profissional da ANRIGS, Dr. Ricardo Moreira Martins, que vai fazer a mediação do nosso simpósio. Convidamos também para subir ao palco o Dr. Sérgio de Paula Ramos, o Dr. José Augusto Bragatti, a doutora Helena Maria Tannhauser Barros, que irão realizar suas apresentações de forma presencial na sede da Associação Médica do Rio Grande do Sul, e recebemos de forma virtual a doutora Tatiana Bragança de Azevedo Della Justina e o doutor Josemar Marquesan, que também farão suas apresentações à distância, consagrando o nosso evento em formato híbrido. Nesse momento, passo a palavra ao doutor Ricardo Moreira Martins, que fará a mediação do nosso evento. Um ótimo simpósio a todos e muito boa noite, doutor Ricardo. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui na Casa do Médico Gaúcho. E nós temos hoje inscritos mais de 420 participantes online. E é um evento realmente significativo, dos primeiros eventos que a ANRIGS realiza de forma híbrida após pandemia, ou durante pandemia ainda. Eu vou quebrar um pouco o protocolo e vou fazer uma apresentação agora, nesse momento, só da primeira palestrante. Por quê? Porque a primeira palestrante, a doutora Tatiana Bragança Azevedo Della Justina, ela está em Brasília e está em trânsito. E ela tem um tempo curto para fazer a apresentação dela, para pegar um voo. Então, eu vou apresentá-la, ela vai entrar com a apresentação dela. Após a apresentação dela, eu vou me permitir depois fazer a apresentação dos outros palestrantes, para a gente ter a oportunidade de ouvir a doutora Tatiana. A doutora Tatiana é médica especialista em otorrinolaringologia e em medicina do trabalho. É mestre em distúrbios da comunicação humana pela Universidade Federal de Santa Maria e concluiu seu doutorado em saúde pública no ano de 2018 na UCES, em Buenos Aires, Argentina. Foi perita judiciária concursada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e coordenadora da unidade médico-pericial do DMJ do TRJRS, além de presidente e secretária de defesa profissional da ASSOGOT. Atualmente é conselheira federal efetiva do Conselho Federal de Medicina, uma representante gaúcha lá em Brasília, no Conselho Federal de Medicina, eleita em 2019 pelo Rio Grande do Sul, e segunda secretária da diretoria do Conselho Federal de Medicina. Então, eu vou passar a palavra agora à doutora Tatiana. Depois da conclusão dela, eu apresento os próximos debatedores. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de saudar, primeiramente, as autoridades aqui presentes, que estão nos escutando agora. Agradecer, principalmente, ao presidente da ANRIGS, Dr. Gerson Junqueira Júnior, pelo gentil convite, e ao meu querido amigo, Dr. Ricardo Martins, que já nos conhecemos de longa data, né, Dr. Ricardo? Então, para mim, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Nós vamos debater um tema. Eu vou falar uma parte assim, minha palestra vai ser sobre uma abordagem histórica, depois a gente vai ter a abordagem legal, depois falar alguns tópicos sobre a Anvisa, resolução do CFM a respeito, e também algumas informações, né, mais atualizadas do PL 399 de 2015. Vocês sabem que a função do conselheiro federal também é uma função política, né? Então nós estamos sempre nessa área, tá? Eu vou compartilhar a tela agora com vocês para começar a apresentação. Estão todos vendo? Sim, enxergamos bem. Tá. Bom, então, falar um pouco da abordagem histórica do cannabis. É uma droga, né, que tem vestígios de ter sido utilizada no mundo há cerca de 12 mil anos, né? Faz parte da civilização chinesa, fez parte da civilização indiana, da civilização egípcia, que são os povos mais antigos, né?
A primeira referência para fins medicinais foi no ano de 2727 a.C., o imperador Shenlong da China. Ele era uma pessoa, aqui como vocês estão vendo aqui na parte direita da lâmina, ele era uma pessoa assim bastante estranha, né? Ele usava assim um manto cheio de folhas da própria planta, né? E ele escreveu, ele é conhecido como o pai da medicina chinesa. Ele escreveu o Pensao, que é uma espécie de um tratado das drogas, né? E o cannabis na China se chama Ma, M-A. O cânhamo também é um gênero de cannabis conhecido mais pela potência e durabilidade e é utilizado em cordas que eram pelos chineses, né? Os arqueiros, produtos têxteis. E o cânhamo tem pouco ou nenhum nível de tetraidrocannabinol, que é a substância psicoativa. Os assírios usavam como antidepressivo, né? E a droga se chamava kunubu ou kunapu, tá? Então, desde aqui vocês estão vendo também, eu não posso mostrar aqui, mas vocês estão olhando ali, tem umas folhinhas, né, do cannabis aqui parecido. No ano 70 depois de Cristo, tem um livro de farmacologia médica greco-romana que preconizava, o livro era chamado De Matéria Médica, Dr. Pedânios Dioscórides. Ele escreveu o uso desse princípio ativo para dores articulares. No Oriente Médio, Faculdade de Medicina de Calcutá, em 1464, o médico Ibn al-Badri, ele utilizava para epilepsias refratárias em crianças. Também desde o papiro de Ebers, tá, se encontra descrições do Egito, né, que utilizava. E no Egito se chamava Shem Shemet, tá? Não era só uso terapêutico, né? Eles usavam também em rituais religiosos, né? Os judeus na antiguidade, algumas seitas hindus, rituais egípcios também utilizavam. E aí, assim, a gente nota que ao longo da história houve momentos de proibição. E a primeira proibição do uso foi pelo Napoleão Bonaparte, que em 1798 ele invadiu com as tropas francesas o Egito, e ele observou que lá no Egito os soldados, as pessoas usavam o cannabis sativa, né? E o que acontecia? Ele observou que os soldados dele começaram a ficar indolentes, a ficar menos combativos, então ele decidiu proibir. Na abordagem histórica, a gente não pode deixar de dizer que nos anos 60, um químico búlgaro israelense chamado Rafael Meshulam, ele isolou os princípios ativos e criou a classe dos canabinóides. Ele separou o canabidiol do tetraidrocannabinol, que é o componente psicoativo, né, do cannabis. E aí a gente sabe que tem a questão das difusões, né, disso no mundo, né, e a celebridade americana, o médico Sanjay Gupta, fez um documentário sobre o uso terapêutico do cannabis em 2013. Então vocês sabem que isso se dissemina rapidamente esse tipo de informação, né, porque começaram a pessoas conhecidas divulgar isso. Então, o que acontece? A abordagem legal no Brasil que a gente vai falar a seguir. A lei que a gente tem, a Lei 11.343 de 2006, o Sistema Nacional de Política Pública Antidrogas. E temos a Lei Antidrogas do nosso ex-ministro Osmar Terra. A lei dele é a 13.840 de 2019. Nessa primeira lei, o artigo 2º era a proibição geral. No artigo 28º falava da proibição da posse do cannabis. O artigo 33 falava da produção do cannabis, que era proibido. E no artigo 42 determinava assim quantidade. E o STF e o STJ tem alguns julgados que eles falam que conforme a quantidade aumentaria a pena
de quem faz, de quem utiliza, enfim, de alguma forma. A Anvisa tem 2 resoluções a respeito, que é a 327 de 2019, ela dispõe procedimentos para concessão da autorização sanitária para fabricação e importação do bem sobre requisitos de comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e fiscalização. E na resolução 335, em janeiro de 2020, a Anvisa estabeleceu critérios, procedimentos para importação de produtos derivados de cannabis para a pessoa física para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde. Essas resoluções da Anvisa não são e não estão de acordo exatamente com aquilo que o CFM determina na sua resolução. A resolução do CFM, a 2113 de 2014, ela aprova uso compassivo do canabidiol, tratamento de epilepsia da criança e do adolescente, as epilepsias refratárias aos tratamentos convencionais. A resolução veda a prescrição in natura para uso medicinal, bem como quaisquer outros derivados. Então, em 2014, o primeiro paciente, um paciente com epilepsia refratária, obtém na justiça o direito de utilizar o cannabis medicinal. Na literatura médica, agora certamente há muito mais estudos sobre isso, mas foi feito aqui pelo CFM uma análise. Nós temos um consultor aqui, tem alguns consultores, pesquisadores. Então, o Dr. Vanderlei Bernardo fez um estudo no início do ano de 2020 sobre meta-análises, tendo observado evidências baixas ou muito baixas nos efeitos terapêuticos do cannabis. As doenças analisadas por ele, foram câncer, doenças neuropsiquiátricas, doenças inflamatórias intestinais, dor, esclerose múltipla, náuseas e síndromes convulsivas. De fato, houve uma interrupção dessas análises porque não tinha evidência de benefício suficiente, mas a gente sabe que a ciência tem verdades transitórias, então a pesquisa continua. Conclusão dos estudos. Dose média de 20 mg por quilo dia, ao ser comparada com o placebo, produziu redução de 50% até 75% do número mensal das convulsões e aumento na resposta ao tratamento epilético, apesar de aumentar o risco de eventos não graves. Então, a relação benefício-dano foi favorável apenas para 2 tipos de síndromes convulsivas, Lennox-Gastaut e ou Dravet, que são refratárias ao uso de medicações antiepilépticas. Certamente os neurologistas aqui vão se deter mais nesse aspecto, eu estou só passando por esse tópico. A Associação Brasileira de Psiquiatria tem um posicionamento, ela diz que o uso recreativo de cannabis é um importante fator de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais graves, como psicoses, por exemplo, a esquizofrenia, transtornos de humor, mania, Além disso, a maconha, que é o cannabis, aumenta o risco para suicídio, déficits cognitivos. E tem um importante estudo publicado em 2015 que fez um resumo da literatura publicada nos últimos 20 anos que mostrou a ocorrência de importantes problemas pessoais e também sociais, familiares decorrentes do uso. Essa é a penúltima lâmina que eu gostaria de me deter um pouquinho mais e comentar. O PL 399 de 2015 ele tem um texto substitutivo e ele está pretendendo ser o marco regulatório da cannabis no Brasil. E existem muitos interesses a favor disso. Acreditem, é um mercado, acho que nem é milionário, é bilionário. E o que aconteceu na votação desse PL, ele foi aprovado, ainda está tramitando, mas ele foi aprovado numa determinada instância, numa comissão, e ele foi relatado, acreditem, pelo deputado Luciano Dutti, do Paraná, PSB do Paraná. Ele é médico e político. O autor desse projeto é o deputado Fábio Mitidieri, do PSD de Sergipe, que é empresário e político, pois o relator é médico, e esse projeto ele teve 17 a 17
de votação. Vejam como foi, apertado. Quem desempatou foi o relator, o médico, o Dr. Luciano Dutti. E esse projeto ele trata do processamento da pesquisa, da produção e comercialização do cannabis, ou seja, tudo, né? Tudo. O substitutivo aprovado em 8 de junho, ele legaliza o cultivo da cannabis, mas impõe restrições. As restrições, o plantio poderá ser feito apenas por pessoas jurídicas, ou empresas, ou associações de pacientes, ou organizações não governamentais. Não há previsão para cultivo individual. Né? Mas seguirão, de acordo com o substitutivo, proibidos cigarros, chás e outros itens derivados da planta. Isso é o pé na porta, né? Na minha modesta opinião e na opinião de muitos colegas aqui. O deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, entrou com um recurso no dia 22 de junho para que o PL passe no plenário da Câmara. Tá? Então, o CFM é totalmente contrário ao PL, porque ele defende a saúde da população. Então, ele é contrário a esse substitutivo. Essa é a última lâmina que eu gostaria de conversar com vocês. Vocês se lembram do nosso ilustre professor, Dr. Mário Rigato, um valoroso combatente do tabagismo. Vocês sabem que o tabagismo, o fumo, ele está no mesmo capítulo do Kaplan, pelo menos no Kaplan que eu tinha, era esse. Então, é uma droga também, né? Então, ele diz o seguinte, ele foi uma espécie de Dom Quixote na época, porque havia uma mídia importante a favor. E na verdade, ele conseguiu, e ele dizia esta frase, ele conseguiu fazer com que isso não fosse mais o que já foi na minha época de adolescência e na época de muitos colegas que estão nos assistindo agora. O tabagismo constitui um exemplo singular, pois mostra que mesmo uma agressão que utiliza maciçamente a propaganda em seu favor, veiculando informações incorretas sobre seus efeitos, é passível de ser enfrentada com vantagem, com a força da educação. Essa era a mensagem final que eu gostaria de deixar com vocês e dizer que eu acho que nós como médicos, nós temos um trabalho árduo pela frente, mas é um trabalho que nós temos que ter de levar com a educação, conseguir derrotar esses interesses escusos que nós temos por aí. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos, agradecer pelo convite, mais uma vez. Eu, infelizmente, não vou ficar para os debates, o doutor Ricardo já falou por que eu vou ter que ir embora agora, vou ter que ir para o aeroporto, voltar para a minha terra, e desejo um sucesso nesse evento. Muito obrigada. Muito obrigada ao esforço que a doutora Tatiana fez, né, uma pessoa que está lá a trabalho da medicina brasileira, em trânsito, arrumar esse espaço para participar do nosso evento. Bom, agora eu vou, então, apresentar os nossos outros palestrantes. Nós temos aqui presencialmente o Dr. Sérgio de Paula Ramos, o Dr. Sérgio de Paula Ramos é doutor pela Unifesp, é membro titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos sobre Álcool e Outras Drogas, a ABAD, e diretor da Clínica Vila Janus. Também temos aqui, ele vai fazer a segunda apresentação, seguindo a doutora Tatiana. A terceira apresentação é do colega Dr. José Augusto Bragatti, formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1983, é especialista em Neurologia e Neurofisiologia Clínica, possui mestrado e doutorado em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente é chefe da Unidade de Neurofisiologia Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, coordenador do Grupo de Epilepsia do Hospital Moinhos de Vento, e secretário de Ética e de Exercício Profissional da Sociedade de Neurologia e Neurocirurgia do Rio Grande do Sul.
e membro da Comissão de Ética da Unimed Porto Alegre e membro da Comissão de Ética e Estatutos da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. A quarta apresentação, Dr. Josemar Marquesan, é neurologista infantil e neurofisiologista clínico, mestre e doutor em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é professor do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A quinta e última apresentação é da colega doutora Helena Maria Tannhauser Barros. A doutora Helena é médica pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, com treinamento em neurologia e doutora em psicofarmacologia pela Unifesp. Atualmente é professora titular de farmacologia básica e clínica e pesquisadora número 18 do CNPq. Desenvolve pesquisas com novos compostos psicoativos que possam ter efetividade no tratamento de epilepsia, de depressão e drogas de abuso e atividades de extensão, e também atividades de extensão para teleatendimentos de ansiedade, depressão e usuários de droga e seus familiares. Então, passo a palavra agora ao Dr. Sérgio de Paula Ramos. Boa noite a todos, a todas. Queria agradecer, na pessoa do Dr. Gerson, o honroso convite feito para estar aqui hoje, não é? E, prosseguindo com a apresentação da doutora Tatiana, eu vou dar um enfoque mais geral ao tema, pretendendo localizá-lo no contexto social, não é? Então, no contexto, eu quero falar sobre a legalização da maconha. Quem tem medo disso? E valho-me de uma citação de um político norte-americano, que, lembrando o que está escrito no dólar, diz: "In God we trust. All others must bring data." Ou seja, em Deus eu confio, mas todos os outros têm que mostrar dados. E eu acho que o esforço dessa apresentação de hoje é mais além do debate filosófico, sociológico, antropológico, é mostrar dados. E aí começo pelos dados econômicos, não é? Esse é um jornal de economia, de negócios, não é? Que mostra o valor mobilizado em dólar de cada um dos principais negócios do mundo. Então, bancos movimentam anualmente em torno de $1 quadrilhão, petróleo 2,5 trilhões, indústria bélica 1,5 trilhões e a indústria farmacêutica, a quarta mais potente, 700 bilhões. Se nós formos focar o negócio do álcool, 500 bilhões, do tabaco, 350 bilhões, e das drogas ilícitas, 300 bilhões. Só a maconha é um negócio que movimenta 142 bilhões de dólares. Hoje, vi uma notícia de que só nos Estados Unidos o negócio está avaliado em 30 bilhões de dólares ano. Então, notem os senhores e as senhoras que a soma das drogas, álcool, tabaco e drogas ilícitas, se compara, na sua grandeza econômica, à poderosa indústria bélica. Então, nós estamos falando, com tanto dinheiro em jogo, o que fazer para legalizar a maconha? Quer dizer, vamos supor que eu fosse o dono do interesse em legalizar a maconha. O que eu consideraria? Quando perguntamos para adolescentes usuários por que consomem maconha, a resposta universal é por pressão dos amigos e porque não dá nada. E quando perguntamos para adolescentes não usuários por que não usam, porque faz mal e é crime. Então, eu chamo a atenção de vocês que, tanto numa resposta quanto na outra, um conceito nodal
é a percepção de risco. Quanto maior for a percepção de risco, menores serão as chances de legalizar o uso da maconha e menor será o consumo. Portanto, se eu quero legalizar e se eu quero aumentar meu mercado, eu vou tratar de incidir sobre a percepção de risco, tentando diminuí-lo. E, nesse sentido, eu trago um trabalho já clássico, repetido em 2014, que mostra a percepção de risco na linha vermelha e o consumo, no último ano, na linha azul. Notem vocês que está bem documentado que quanto maior for a percepção de risco, menor será o consumo. Em consequência, né, em 1993, o uso diário de maconha reportado por alunos do high school foi de 2,4% na vida. Em 2012, foi de 6,5%. Isso na Universidade de Michigan, que tem o famoso trabalho em série anual do Monitor the Future. Tá? Então, praticamente nesse período, triplicou o consumo por estudantes. E aqui está uma outra situação do gráfico do último documento, saído ao mês passado, né, de 2021, portanto, que mostra a mesma coisa. Quando baixa a percepção de risco, o consumo aumenta. Né? Conclusão, para legalizar a maconha, o primeiro passo será diminuir a percepção de risco. É o que visa a ideia da maconha medicinal, aqui digitado entre aspas. Quais são as estratégias que foram usadas pela indústria fumageira no passado? Eu peguei peças publicitárias do início do século XX. Essa moça, que aparentemente tem lúpus, né, diz o seguinte, que fumar faz bem para a garganta. Então, propõe que o tabaco tenha algum uso medicinal. Né? Essa outra peça diz que a mulher tem o direito de usar tabaco, no caso, e de votar. Então, querendo associar com direitos humanos e o empoderamento da mulher. E, finalmente, outro portador de lúpus, um médico que recomenda, até recomendado o tabaco para alguns médicos. Minha gente, isso foi colocado entre 1910 e 1920. O que nós temos hoje? Alguns setores dizendo que a pessoa tem o direito de usar, propõe o uso medicinal e até recomendado por alguns médicos. Não se deram o trabalho nem de mudar a mensagem, a peça é a mesma. Já vimos isso há um século e sabemos do custo que a população mundial pagou por isso. E com a diminuição da percepção de risco, se pergunta, o consumo de cannabis aumentou? Vamos aos dados. De novo, esse trabalho recém-publicado há um mês, né, do mundo, veja só a tendência. Né? Se nós formos pegar essa linha aqui do uso médio da população, há uma tendência clara de aumento do consumo à medida que a percepção de risco vai diminuindo. Né? Esse aqui é mais eloquente ainda, por adolescentes, aliás, desculpe, adultos, né, 18 anos ou mais, veja que todas as linhas são francamente ascendentes, né, principalmente o uso diário ou perto de diário, que está explodindo aqui em cima. E entre estudantes, vocês vejam a mesma coisa, que o uso diário ou quase diário, indicando certamente dependência, está chegando nas alturas. Né? E aqui, para pegar o nosso vizinho, em 2013, foi legalizado o uso recreativo de maconha no Uruguai, né? E o que aconteceu com o uso? Né? Olha só, uso no último ano e uso no último mês. Comparado com 2001, onde não se falava de legalização da maconha, 2018 chegamos nessa curva absolutamente ascendente. E aqui, entre estudantes secundários do Uruguai, se nota a mesma coisa. Quer dizer, jovens, né,
menores de idade, claro, né, com consumo também ascendente. E aí fica, então, a questão. Maconha tem uso medicinal? Deixa eu fazer um prefácio aos que vão me seguir. Não, não tem. Não há nenhuma evidência que maconha fumada tem indicação médica segura. O que tem algumas poucas evidências, muito frágeis, são de que alguns canabidióis sintetizados e administrados na forma de comprimidos para poucas doenças raras. Depois, os colegas vão falar mais sobre isso. Tornando-a legal, passará a pagar impostos e gerar receitas que podem ser usadas em programas de prevenção. É o que diz o lobby da maconha, né? A resposta está aqui. O álcool é uma das drogas lícitas e a sua conta fecha no negativo em cerca de 3% ao PIB. O tabaco, que é outra droga lícita, a sua conta 57, praticamente 57 bilhões em despesas médicas causadas pelo tabagismo, não é? Então, vocês vejam que os dados, infelizmente, não ajudam a tese de que vai pagar imposto, então tá tudo bem. Outra coisa que a indústria costuma advogar é que o crime será, o tráfico será enfraquecido. Será que isso é verdade? Eu peguei aqui os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Colorado, que foi um dos primeiros a legalizar o uso recreativo nos Estados Unidos. Então, vejam, senhores e senhoras, crimes violentos, em vermelho tem a média americana e em verde a média do Colorado. O Colorado sempre foi um estado com menos violência do que a média americana. O que aconteceu agora com o uso recreativo? Está subindo, subindo, já está na mesma tendência da média nacional. Crimes contra o patrimônio, a mesma coisa, né? Aqui numa situação praticamente estável, né? Média americana e média do Colorado, vocês vê, praticamente iguais, né? E aqui por cada um dos crimes mencionados. Ou seja, não só não houve diminuição, como em alguns índices houve aumento. Então ficam perguntas inquietantes. Se o consumo aumentou, se os problemas decorrentes, consequentemente, aumentaram, se a criminalidade não diminuiu, quem está ganhando com isso? Por certo, usuários descompromissados com a saúde pública. Ops! Idealistas, defensores do direito de se drogar. E, principalmente, grupos de interesses econômicos na exploração desse novo negócio. Afinal, legalização da maconha. Quem é que tem medo disso? Eu. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Sérgio pela brilhante explanação, concisa e com dados assim bem embasados. Passamos agora à apresentação, a terceira apresentação, o Dr. José Augusto Bragatti. Bem, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o honroso convite por estar aqui nesse simpósio, que seja o primeiro de vários, no sentido de trazer cada vez mais informações a respeito desse polêmico assunto, que é o uso da cannabis na medicina. Tem sido uma noite bem proveitosa até agora e eu espero trazer dados referentes à minha especialidade, a neurologia, com o que se tem e o que se pode ainda explorar a respeito dessa droga. Então, solicito o meu primeiro slide, por favor.
minha declaração de conflito de interesse, nada a declarar. Também tentar colocar num breve contexto histórico o uso da cannabis. Mais de 1000 anos antes de Cristo, começou a ser utilizada por chineses e indianos para fins religiosos e medicinais. O tempo passou e já no século XIX ocorreu a introdução dessa droga na medicina ocidental através de Osho Geshe para tratamento de artrites e da epilepsia. Os obstáculos ao progresso científico da exploração da cannabis veio de uma produção não padronizada, de uma proibição governamental, principalmente nos Estados Unidos, que ocorreu, e da descoberta de fármacos mais efetivos para esse mesmo perfil de doenças, como a dor crônica, através dos opiáceos. Com a descoberta do sistema endocannabinoide, então, esse assunto recrudesceu e passou cada vez mais a trazer interesse a todos. Então, já falado aqui do isolamento do canabidiol, um dos componentes da cannabis sativa, né, o componente não psicotrópico, ao contrário do delta-9 tetraidrocannabinol, que é psicotrópico, né, que tem todos esses efeitos negativos que assustam o professor Sérgio Ramos, e a mim também. E a partir já do século XXI, desse século, nós começamos a ter o início de ensaios clínicos, inicialmente com uma medicação híbrida que combinava e combina THC com CBD na proporção 1:1 no tratamento de pacientes com esclerose múltipla. Em princípio, o canabidiol é uma droga promissora para tratamento de diversas situações em neurologia, pelos seus efeitos multifacetados. Vejam aqui, em princípio, essa medicação ela pode ser neuroprotetora, ela pode ter propriedades anti-inflamatórias, ela pode ter princípios antidepressivos, antioxidantes e uma série de outros efeitos que podem, de alguma forma, ajudar no tratamento dos pacientes neurológicos. Em especial, nós temos o nabiximol, que é essa preparação que eu estava falando para vocês, de uma proporção THC-CBD 1:1, que já tem sido muito estudada na espasticidade e na dor crônica associada à esclerose múltipla, e do CBD, né, com relação à epilepsia refratária da infância, Lennox-Gastaut e Dravet. Com relação à dor crônica, inicialmente, do ponto de vista neurológico, nos interessa as dores neuropáticas e também as dores de origem neoplásica. As dores de origem neuropática, o diabetes, as radiculopatias, as dores decorrentes de doenças autoimunes, as polineuropatias autoimunes. E o tratamento padrão que se tem para essa situação são os fármacos antiepiléticos, em alguma proporção, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, os anti-inflamatórios não esteroides e os opioides. Para as neoplasias, nós temos principalmente o uso de opioides, porque são dores realmente de uma intensidade muito grande. Mas, de qualquer forma, nós temos um vácuo aí no tratamento de dores e que, digamos que, abre caminho para o aparecimento de novas medicações. E surge o canabidiol, com o seu perfil relativamente seguro de poucos efeitos colaterais, adversos, no caso, e também uma baixa capacidade de provocar dependência. Há muitas evidências experimentais com o uso do nabiximol, que é conhecido como Sativex no hemisfério norte, e aqui para nós vem sendo comercializado com o nome de Mevatil.
É um spray oral, THC-CBD 1:1, que tem sido usado no tratamento como adjuvante para artrites e neoplasias. Em especial, uma das dores da área neurológica mais importantes e que muitas vezes é bastante incapacitante para o paciente, é a nevralgia do trigêmeo, né, que é uma dor facial, neuropática, tipo um choque elétrico unilateral, de um ou mais ramos do trigêmeo. Então, ele tem uma característica de sempre ter um agente determinando o início da dor, que é o chamado gatilho. Pode ser um leve toque, ou o bater de um vento, ou espirrar de uma água na pele do rosto, em alguma das regiões do trigêmeo, desencadeando uma dor lancinante, como se fosse um choque elétrico bastante desagradável e incapacitante. Tratamentos de primeira linha que se tem hoje em dia são basicamente anticonvulsivantes, carbamazepina, oxcarbamazepina e a lamotrigina. Em casos refratários, muitas vezes se indica cirurgia, mas novamente se tem um vácuo muito grande no tratamento dessa situação. Os estudos com o canabidiol foram iniciados em função da sua ação sobre os receptores CB1 e pela sua capacidade de modulação das vias descendentes da substância cinzenta periventricular. Foi utilizado em 112 pacientes através do fumo de maconha, pacientes com esclerose múltipla e nevralgia do trigêmeo, e 70% dos pacientes relataram alívio. Então, um dado anedótico, né, altamente subjetivo também. Uma outra situação de dor em neurologia é a chamada síndrome da cirurgia de coluna fracassada, que é uma dor lombar persistente ou que ocorre de novo, né, após o paciente sofrer uma cirurgia da coluna, por causas mecânicas, inflamatórias, fibrose epidural pós-cirúrgica, estenose do canal ou dos forames, herniação ou degeneração do disco. É sempre preconizado o uso de medidas conservadoras, exercício, fisioterapia, perda de tempo, e medicamentos antidepressivos, antiepiléticos, corticoides, mas também aqui a gente tem uma fonte de sofrimento bastante grande, pacientes com dores lombares e que não melhoram ao longo do tempo com nenhuma das opções que se tem. Foi feito um estudo retrospectivo com 11 pacientes que usaram uma combinação muito própria, que não foi relatada, de THC com canabidiol durante 12 meses, e 4 pacientes dos 11, referiram um efeito analgésico já no primeiro mês e que durou até o final do estudo. Um efeito que eu diria pequeno, altamente subjetivo também. Todos os pacientes tiveram melhora do sono, do humor e da atividade em geral. Ou seja, um efeito indireto, que não era isso que estava se querendo atingir, né? Mas houve uma melhora geral do paciente. A amostra foi pequena, a formulação é particular, não se sabe bem o que foi usado e não havia um grupo controle. Tremor essencial, que é um tremor que não tem uma origem em alguma lesão, como a doença de Parkinson, que eu vou mostrar depois. É um tremor axial e de extremidades superiores, que ocorre principalmente no repouso, mas que piora muito ao utilizar a mão. Geralmente tem um componente genético muito forte, pode ser um tremor familiar, e os tratamentos utilizados são beta-bloqueadores e antidepressivos barbitúricos, como a primidona, mas ainda assim 1/3 dos pacientes não respondem às medicações e muitas vezes têm tremores altamente incapacitantes. O canabidiol se mostrou promissor pela sua grande expressão do receptor CB1 no cerebelo, e isso modularia células de Purkinje via interneurônios inibitórios. E estudos experimentais confirmaram a participação desse receptor no tremor essencial, porém, num modelo agudo, que foi induzido
pela substância armalina, e isso, de forma alguma, representa a fisiopatologia do tremor essencial. Então, também a validade ficou bastante prejudicada. Doença de Parkinson, a degeneração neuronal dos neurônios dopaminérgicos, da substância negra. O paciente tem alterações motoras, tremor, rigidez, bradicinesia, instabilidade postural, alteração de marcha. Uma doença também bastante incapacitante, que torna o paciente muito dependente. Nós temos medicações bastante efetivas no primeiro momento, como a levodopa associada a um inibidor da descarboxilase, que pode ser a carbidopa. Porém, o uso crônico dessa medicação se revelou danoso também ao paciente. Ele vai perdendo eficácia e vai havendo o chamado fenômeno on-off, que é um estreitamento da janela terapêutica, e cada vez mais o paciente tem que tomar mais cedo a sua dose, para que não ocorra um congelamento, uma rigidez da qual o paciente não consegue se livrar. Canabidiol na doença de Parkinson, apenas estudos experimentais que apontam para propriedades neuroprotetoras, mas isso já foi visto mais recentemente com outros medicamentos e que, no final das contas, não trouxeram assim, nenhuma adição, nenhuma soma positiva para o tratamento da doença. Um estudo com 4 pacientes, curiosamente, melhorou o distúrbio comportamental do sono REM desses pacientes, que são aqueles movimentos que ocorrem durante o momento que o paciente está sonhando e que muitas vezes podem ser bastante violentos, com o ferimento da companheira ou do companheiro, ou do próprio paciente que venha cair da cama e se bater na mesinha de cabeceira ou coisas assim. Mas não era isso que estava se procurando, mas, de qualquer forma, se encontrou esse tipo de efeito. Mas em 4 pacientes, né? Um estudo prospectivo, por outro lado, feito com 19 pacientes e com uso de canabidiol, não se obteve nenhum resultado positivo. Aqui, na epilepsia, é que se tem, talvez, uma evidência mais robusta dessa medicação e um uso prático que realmente vem a somar. A epilepsia é uma doença que afeta 60 milhões de indivíduos no mundo todo, não só pelas suas crises epiléticas, que por si só já são eventos bastante incapacitantes, mas é uma doença que vem associada a diversas comorbidades, muitas vezes psiquiátricas. Em torno de 50% dos pacientes com epilepsia têm também alguma comorbidade psiquiátrica, principalmente depressão. Risco de suicídio, a mortalidade desses pacientes é mais precoce do que a população geral. Então, hoje em dia se fala, claro que a favor de um tratamento das crises, porque o nascedouro do problema está ali, mas também toda essa gama de sintomas que vem em torno desse paciente. 1/3 dos pacientes com epilepsia segue sendo refratário ao tratamento clínico, apesar de nós termos atualmente em torno de 15 fármacos anticonvulsivantes aqui no nosso mercado. E esse número tem se mostrado igual ao longo do tempo. Tem estudos dos anos 50 que mostram essa mesma percentagem de pacientes que não respondiam a fenobarbital e a fenitoína. A refratariedade ela é definida por uma resposta inadequada a 2 ou mais fármacos anticonvulsivantes, e o canabidiol, apesar de um mecanismo não esclarecido, parece ter alguma ação na detenção das crises epiléticas, através da modulação dos canais de sódio e da sinalização mediada pela adenosina. Um caso muito famoso foi publicado na Epilepsia, que é talvez a revista mais séria em epilepsia no mundo. Uma menina de 5 anos de idade com a doença de Dravet, que é uma epilepsia mioclônica grave da infância. Ela tinha mais de 50 crises tônico-clônicas generalizadas ao dia, e após 3 meses de uso de canabidiol em altas concentrações, que hoje em dia é conhecido nos Estados Unidos como a teia de Charlotte,
ela teve uma redução de mais de 90% das suas crises, passando a ter 2 a 3 crises noturnas ao mês. Então, isso trouxe um entusiasmo bastante grande à comunidade e se intensificaram as pesquisas nas epilepsias refratárias, como a doença de Dravet. Em 2018, então, o FDA acabou aprovando o uso do Epidiolex, que é um canabidiol sintético, para tratamento de crianças com síndrome de Lennox-Gastaut, da doença de Dravet e da esclerose tuberosa em crianças acima de 2 anos de idade. Os estudos, em geral, que levaram a essa aprovação dessa agência reguladora mostraram uma redução de 50% das crises em 30% a 40% dos pacientes, dependendo da dose que eles usavam de canabidiol. 10 miligramas por quilo dia levou a uma redução em 30% dos pacientes. O uso de 20 miligramas quilo dia, 40% tiveram uma redução de 50%, não ficaram livres de crise. Quando se fala em redução em mais de 75%, ou seja, mais próximo da liberdade de crises, aí o percentual baixa bastante, obviamente. Vai de 11% a 25%, conforme a dose que é utilizada. Mas não nos iludamos, não é uma medicação sem efeitos colaterais, obviamente, como todo fármaco, principalmente diarreia, diminuição de apetite, náuseas, disfunção hepática importante, que precisa ser monitorada, como qualquer outro anticonvulsivante, e sonolência e fadiga. Há que se dizer que apenas 3% das pessoas saíram dos estudos em função dos efeitos adversos, o que leva a pensar que é realmente uma droga com baixo potencial para tanto. Um aspecto importantíssimo do uso do canabidiol em epilepsia é a urgente necessidade de padronização do conteúdo de canabidiol nos produtos a serem utilizados. Por exemplo, esse estudo aqui que esse autor realizou, através de uma análise de 84 produtos vendidos online, ele encontrou uma disparidade muito grande naquilo que vinha sendo rotulado do que ele encontrou de concentração. As concentrações variaram de 0,10 a 655 miligramas por mililitro. 42% dos medicamentos estavam subrotulados, eles estavam apresentando uma dose menor do que realmente eles continham. 26% estava superrotulado e apenas 1/3 estavam acuradamente rotulados. Então, esse é um dos perigos que existe atualmente com a internet, com a compra relativamente mais fácil dos produtos, mas sem uma regulamentação. O paciente pode se intoxicar facilmente e também pode perder dinheiro e não ter nenhum tipo de efeito em função dessas discrepâncias. Um aspecto que eu acho importante no efeito do cannabis, e no caso do canabidiol no tratamento da epilepsia, é o seu efeito sobre as descargas eletroencefalográficas, porque eles mostram uma base fisiopatológica mais interessante do que simplesmente a diminuição, a redução da frequência de crises. Então, esse estudo experimental aqui, feito em Minas Gerais, demonstrou, através do modelo experimental de crises induzidas por pentileno tetrazol, que a intervenção com canabidiol, que são essas duas primeiras linhas aqui, aliás, essas duas de baixo, aumentavam o tempo de latência da primeira crise, vejam a primeira crise sem canabidiol e com canabidiol, e também a redução total do tempo de crise. Essa linha de baixo, a segunda e a quarta, representam uma ampliação da crise em si, aqui um tempo total sem canabidiol e aqui um tempo de crise com canabidiol. Estudos experimentais. Também em humanos foi demonstrado mais recentemente que pacientes fazendo vídeo eletroencefalograma, pacientes com epilepsia fumando maconha durante as sessões, esse autor demonstrou a diminuição tanto das descargas interictais quanto do número de crises desses pacientes. E mais recentemente, um estudo prospectivo aberto do canabidiol no Dravet, com 20 semanas de intervenção, com 16 participantes fazendo EEG ambulatorial, foi demonstrada uma redução na frequência das espículas do eletroencefalograma de 5,4 por minuto para 3 por minuto
e isso foi estatisticamente significativo. E as crises eletrográficas caíram de 1 em 25 para 1 por dia, e isso não foi significativo, apesar de também ter sido demonstrado uma redução. Esclerose múltipla, uma outra doença, eu já vou me encaminhando para encerramento, uma outra doença incapacitante em neurologia, autoimune, inflamatória, desmelinizante, com alta prevalência, afeta principalmente mulheres jovens e com manifestações variadas, dependendo da extensão e da localização das lesões, mas ela realmente pode ser uma doença muito incapacitante. O tratamento é feito com imunossupressão e uso de corticoide nos episódios de agudização, o que nem sempre e quase sempre é acompanhado de muitos efeitos colaterais, ainda se deixa muito a desejar no tratamento dessa doença. Em 1997, saiu um estudo em que se entrevistou 112 pacientes com esclerose múltipla, 1/3 admitiu que se automedicava com cannabis e que apresentava uma significativa melhora dos sintomas. Também bastante subjetivo, né? Na realidade, o que se tem de efeito positivo das diversas formas de derivados da maconha são efeitos positivos sobre a dor e sobre a espasticidade desses pacientes. Não mexe em nada com a fisiopatologia da desmineração. Doenças degenerativas, Huntington, Alzheimer, nós temos diversos estudos experimentais demonstrando uma possibilidade de uso, mas quando chega na hora dos estudos pré-clínicos e clínicos, a realidade é outra e não tem se demonstrado nenhum efeito positivo para essas doenças. Da mesma forma, distúrbios do sono, houve, no início dos anos 1900, uma euforia com o uso de extratos de cannabis como sedativos, hipnóticos, nos transtornos psiquiátricos, mas a FDA até hoje não aprovou nenhuma formulação derivada do cannabis para tratar transtornos de sono. Estudos recentes demonstraram algum efeito sobre a insônia primária, o uso da anabilona, que é um THC sintético. Ela diminuiria a latência do início de sono e melhoraria a continuidade do sono. E a apneia do sono, um outro distúrbio de sono, o dronabinol, que é um outro tipo de THC sintético, diminuiria o índice de apneias comparado ao placebo, mas sempre com um efeito menor do que se usa atualmente para apneia, que é o CPAP. Número limitado e grande variabilidade dos estudos também limitam bastante o aproveitamento desses dados. Concluindo, o nosso atual momento é de escassez de alternativas medicamentosas para muitas doenças neurológicas. O canabidiol surge como uma alternativa promissora através de seus efeitos multifacetados, todos eles relacionados ao sistema nervoso central. Estudos experimentais têm respaldado essa hipótese, porém, evidências robustas de seu uso na prática, somente crianças com síndrome de Lennox-Gastaut, Dravet e complexo esclerose tuberosa, além do uso na espasticidade e dor da esclerose múltipla. Temos ainda um longo caminho a percorrer na busca de maiores e melhores evidências para o uso de canabinol em neurologia. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Bragatti pela concisa apresentação e passamos agora na sequência o Dr. Josemar Marquesan online. Boa noite a todos. Vou começar minha apresentação aqui. Enxergam bem? Sim, vemos perfeitamente. Tá. Gostaria de iniciar, então, agradecendo o convite, né, agradecendo a Higgs e a Sociedade de Pediatria. O meu assunto hoje vai ser específico em relação ao uso de canabidiol na população pediátrica, já que eu represento, então, a Sociedade de Pediatria. Eu também não tenho nenhum conflito de interesse, né, e vou me focar basicamente em 2 tópicos, né, em epilepsia e autismo. Até o canabidiol é interessante, né, que de maneira geral a gente tem uma história na pediatria de os medicamentos serem utilizados em adultos e
conhecimento dos adultos, a gente vai para adolescentes, dos adolescentes para as crianças, em direção ao neonatal, né? E no canabidiol a gente está fazendo um caminho contrário, né? Os maiores estudos mais robustos são em pediatria e agora estão indo em direção aos adultos, tá? Eu vou iniciar falando sobre epilepsia. Algumas coisas do Dr. Bragatti, claro, que já falou e vão se repetir, né? E posteriormente eu vou falar sobre autismo. Então, o Dr. Bragatti já falou, né? Em torno de 1/3 dos pacientes com epilepsia não vão ter um controle ideal com os medicamentos que a gente conhece hoje. Então, na verdade, qualquer medicamento que nos ajude a controlar a crise e melhore a qualidade de vida desses pacientes vai ser bem-vindo. Entre eles, o canabidiol. A gente sabe que já existiam estudos sobre o canabidiol na década de 80, estudos anteriores, mas esses estudos meio que ficaram num limbo e foram se sumindo, assim. Mas em 2013, né, com o caso que o Dr. Bragatti já falou, da Charlotte, né, houve uma reportagem na CNN sobre essa criança, e era uma criança que apresentava síndrome de Dravet, com muitas crises, e após o uso do canabidiol, houve um controle grosseiro das crises, e essa criança passou de ter muita crise e um desenvolvimento muito ruim até uma melhora importante do desenvolvimento, né? Chegou a haver um relato de caso em que se falava que ela apresentava em torno de 300 crises por semana, e após o CBD, ela passou a ter 2 a 3 crises por mês, né? Uma resposta muito importante. Isso reacendeu, então, a questão da pesquisa. Houve na população não médica, uma comoção mundial, se falou na época, para se liberar o canabidiol para uso de epilepsia. Inclusive, nos Estados Unidos, a Charlotte morava no Colorado, que é um local que o uso é liberado. E várias famílias, então, acabaram migrando dos outros estados para o Colorado para se utilizar o CBD no tratamento da epilepsia. Logo, isso chegou ao Brasil, e a gente, aqui são reportagens da época, também explodindo o uso e a utilização de canabidiol em crianças no país, né? A gente sabe, então, que até a Charlotte ali, até 2015, mais ou menos, nós tínhamos basicamente estudos observacionais, pequenos, de curto tempo, que sugeriam que poderia haver resposta na epilepsia por canabidiol, mas a gente não tinha nada de robusto acerca desses tratamentos. Um dos tratamentos, dos estudos que eu gosto de trazer é esse que, especificamente nesse estado do Colorado, como eu falei, é um estudo retrospectivo que avaliou a resposta das crises epiléticas ao CBD. E relataram, então, em torno de 57% de resposta ao CBD. O que é interessante nesse estudo? Que a taxa de resposta variou conforme a família. Aquelas famílias que se mudaram para o Colorado, aquelas famílias que tinham muita fé na medicação e modificaram toda a vida delas para usar o CBD, houve uma taxa de resposta de 47%. Enquanto aquelas famílias que já moravam no Colorado e não tiveram que modificar toda a sua estrutura de vida, então acreditavam menos a ponto de não se mudarem, por exemplo, houve uma resposta menor. Então, esse estudo sugeriu, olha, o canabidiol deve funcionar, mas tem um efeito placebo bem grande ocorrendo aí, né? Então, e ele, porque todo esse contexto midiático de valorização do CBD fez com que as pessoas acreditassem muito no seu funcionamento. Então, a gente tinha certeza, ali em 2015, que o CBD poderia funcionar, mas a gente tinha que limpar esse efeito placebo para mostrar a real efetividade. E esses estudos, então, começaram a surgir, né? Em 2017, então, um estudo grande com Dravet, o Dr. Bragatti já passou parte dele, né? Demonstrou que sim, quando a gente usou o CBD versus o placebo, né, houve uma taxa de resposta muito maior com o CBD ao placebo, né, em torno de 43% com CBD e 27% com placebo, tendo significância estatística, né? Baseado, então, nesse estudo, depois eu vou falar melhor, o FDA aprovou o uso de CBD para Dravet, né? Ali em 2018, né, um outro estudo, também bem estruturado, placebo controlado, demonstrou que para as crianças com síndrome de Lennox-Gastaut houve uma redução do número de crises em 43% no grupo canabidiol e 21% no grupo placebo, com diferença estatística, né? E baseado nesses 2 grandes estudos controlados, com retirada do efeito placebo, o FDA aprova em 2018 o uso de CBD para essas 2 epilepsias refratárias na infância.
Em 2020, um outro estudo também controlado e grande, né, utilizou CBD para crianças com epilepsia refratária secundária esclerose tuberosa. Né? Foram 224 pacientes e eles testaram duas concentrações de CBD, de 25 e 50, inclusive até resposta muito parecida, apesar de 25 uma dose menor, e também houve uma diferença em relação ao placebo. No mesmo ano de 2020, então, o FDA acoplou, né, liberou o uso de CBD para mais essa epilepsia de difícil controle. Atualmente, então, a gente sabe que o canabidiol é liberado para o tratamento dessas 3 epilepsias, né? 2018, 2018 e 2020 houve as liberações. Estou falando rápido por causa do meu tempo. O que é interessante em relação ao CBD? Né? Eu trago alguns contrapontos no sentido que a gente, então, sabe hoje que ele funciona para algumas epilepsias, mas que não é tudo aquilo que se falava que ele funcionaria. Os estudos iniciais observacionais chegavam a falar em 80% de resposta. Quando a gente fez o controle e utilizou placebo, essa resposta caiu. CBD funciona para epilepsia refratária? Funciona, mas não tudo aquilo que era esperado, e funciona mais ou menos parecido com outros tratamentos que a gente tem atualmente. Então, na verdade, CBD hoje vai ser mais uma arma que a gente vai ter nesses casos de epilepsia refratária. Exemplo, aqui são outros trabalhos com evidência de resposta de medicamentos na esclerose tuberosa, e a gente vai ver, então, que o canabidiol aqui tem uma resposta em torno de 50%, que é uma resposta boa, mas nós temos outros medicamentos que respondem tanto ou mais ou igual ao CBD. Então, o CBD funciona, mas ele não é aquela questão milagrosa que se acreditava nos estudos observacionais iniciais. Né? No Dravet, mesma coisa. Né? Então, em média, os estudos com o CBD falam em 43% de resposta, mas, por exemplo, a gente sabe, quem faz neuropediatria, tiopental responde em torno de 55% a 71%. De novo, CBD funciona, não tudo que é nos observacionais, mas funciona. Também, Lennox-Gastaut, né, estudo que em 2008 mostrou que a rufinamida tem uma redução mediana ali de 42% nas crises, muito parecido com o CBD. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, olhem aqui no placebo desse estudo, né? E olhem o placebo no grupo, nesse estudo com CBD. Isso em todos os artigos, de forma repetitiva, é descrito. Quando a gente utiliza o CBD, por causa dessa questão de confiança da população, né? As famílias acreditam muito no CBD, a gente acaba sempre tendo altos índices de efeito placebo, que a gente não vê em estudos com outros medicamentos. Então, é muito importante que em todo estudo que se use CBD, haja controle por placebo, porque isso está demonstrado em todos os trabalhos. Existem outros trabalhos com outras epilepsias. Aqui eu trago esse, só para quem tiver curiosidade de ler, é uma revisão sobre outras epilepsias, de maneira geral, refratárias e graves, que existem estudos observacionais que sugerem que o canabidiol vai ser efetivo nelas, mas que ainda a gente está aguardando estudos com controle. Resumindo, CBD e epilepsia na infância. A gente tem que ter expectativa razoável para o CBD. Ele funciona? Funciona. Não aquele milagre que nos prometeram no passado, mas ele funciona. Né? Então, ele é potencialmente eficaz, ele é bem tolerado, né? E a gente precisa ter sempre pesquisas e trabalhos controlados com placebo. Né? Então, hoje a gente sabe que sim, o CBD é uma indicação para epilepsias refratárias que não responderam a outros medicamentos. Cuidado que o CBD nunca foi usado em monoterapia e ele nunca, pelo menos com o conhecimento atual, vai ser a primeira escolha. Ele vai ser agregado quando outros medicamentos que nós temos mais conhecimento atualmente falharem. No autismo, né, a gente sabe que parte das crianças com autismo apresentam distúrbios do comportamento, como agressividade, irritabilidade, a gente chama isso de distúrbios disruptivos, tá? E até 40% dessas crianças não respondem bem à terapia ou a medicamento que a gente conhece hoje. Eu vou ser quase um déjà vu, uma coisa muito parecido com a epilepsia, né?
Então, qualquer medicamento que nos ajude a melhorar a qualidade de vida dessas crianças e permitir que elas tenham um desenvolvimento melhor, vai ser bem-vindo. O que aconteceu? A gente sabe que existe uma interface muito grande entre epilepsia e autismo, e muitos pais que começaram a utilizar CBD para tratar a epilepsia dos seus filhos com autismo relataram que havia melhora comportamental dessas crianças, tá? Principalmente nos sintomas de irritabilidade, agressividade, descontrole, sintomas disruptivos. Então, nós precisávamos de estudos que nos sugiram que reforcem esse efeito do CBD nessas crianças. Em 2018, então, foi publicado o primeiro estudo retrospectivo, foi feito em Israel, sobre as crianças que utilizaram CBD naquele país, tá? Aqui são características, né? Crianças de 5 a 18 anos, né? 82% tinham uso concomitante de outros medicamentos, né? Eles, na maioria das vezes, usaram THC junto, então, numa proporção de 20:1. Como é um estudo retrospectivo, outras crianças utilizaram proporções diferentes, tá? Era sublingual e o máximo foi 10 miligramas por dia. O que é interessante desse estudo? Todas as crianças tinham distúrbios disruptivos graves e refratários, não eram crianças com sintomas leves, tá? Os efeitos colaterais nas crianças com TEA foram semelhantes aos encontrados nos pacientes com epilepsia, tá? Só um caso mais grave aconteceu de uma menina adolescente que usava uma concentração maior de THC e ela teve um surto psicótico. Ela chegou a ficar 48 horas sem dormir, mas após entrar com antipsicótico, em 9 dias ela tinha voltado ao comportamento do padrão dela anterior ao uso do CBD mais THC, tá? O interessante nesse estudo retrospectivo é que, sim, sugeriu que há melhora nesses comportamentos disruptivos, na ansiedade, e poderia também melhorar parte da comunicação. Uma coisa interessante que eu acho nesse estudo também é que os pacientes, após começarem com CBD, alguns conseguiram reduzir os outros medicamentos que utilizavam, lembro que 80% utilizava, e alguns, inclusive, pararam de utilizar, 24%. Contudo, 8% das crianças tiveram que aumentar os outros medicamentos, porque o CBD não foi suficiente para melhorar tanto o comportamento, tiveram que ajustar, tá? A conclusão desse trabalho de 2018. Precisamos de mais trabalhos, agora controlados. Se sugere que possa haver melhora e possa nos ajudar no tratamento do TEA nessas crianças refratárias, mas até o momento a gente tem que segurar o tratamento até novos estudos saírem. 2018. Tá. Nesse intervalo, outros estudos saíram, né? Revisões sistemáticas, alguns estudos, inclusive esse estudo aqui é brasileiro, né? Mas observacionais. Lembra que eu falei lá na epilepsia? Nós temos muito efeito placebo no CBD. Então, apesar desses estudos nos sugerirem resposta, nós precisamos controlar com placebo, tá? E, finalmente, então, um estudo, também do mesmo autor desse artigo inicial que eu falei para vocês, publicou agora em 2021, né, um estudo controlado, randomizado, que utilizou placebo. Ele usou três braços, né, um utilizando placebo, um extrato de planta completo, na proporção de CBD THC 20:1, e outro grupo usou só CBD puro, mais THC puro, 20:1 também. Ele tentou fazer um estudo crossover, isto é, todas as crianças receberam tratamento. Então, teve um grupo que usou placebo, depois usou a planta, CBD puro, placebo, planta completa, vezes CBD puro. O que aconteceu? Todas as avaliações do segundo grupo, da segunda fase, os questionários eram mais baixos do que da primeira fase, demonstrando o quê? Que houve um efeito placebo muito grande na primeira fase, tá? E inviabilizando poder correlacionar a primeira fase com a segunda. Então, os autores decidiram o quê? Utilizar a segunda fase somente para avaliar efeito colateral e avaliar, então, placebo vezes canabidiol puro, vezes extrato de planta, e placebo vezes extrato de planta, tá? E esse segundo braço foi anulado. Tá? Nessa análise, então, se viu que alguns questionários de irritabilidade, disrupção, não foram diferentes de quem usou placebo e de quem usou CBD mais THC puro
e extrato de planta. Contudo, se sugeriu que as crianças que utilizaram o extrato de planta completo tiveram uma melhora na interação e na comunicação, tá? Em relação ao placebo. Contudo, o THC puro e associado a CBD puro não demonstraram diferença em relação ao placebo. Uma outra escala comportamental de irritabilidade, que é a CGI, quem estuda psiquiatria, essa é uma escala muito utilizada, também demonstrou o quê? Que houve uma diferença agora nos distúrbios de irritabilidade, os sintomas disruptivos, do grupo também que utilizou extrato completo em relação ao placebo. Mas do grupo que utilizou THC puro mais CBD puro, não houve diferença para o placebo. Um dado muito interessante, que a gente sabe que acontece muito nessas crianças, o ganho de peso, utilizando aripiprazol e risperidona, é que o grupo que usou tanto extrato de planta completo quanto THC mais CBD apresentaram queda do IMC, enquanto aqueles que utilizaram placebo, o IMC subiu. Que isso é um dado bem interessante, que seria útil a utilização em concomitância com outros medicamentos antipsicóticos. Tá? Conclusão desse trabalho, né, que assim como nos estudos de epilepsia, tem muito efeito placebo, tá? E que, sim, parece que funciona para disrupção e poderia melhorar a comunicação. Contudo, esse trabalho não sozinho não nos permite uma indicação difusa para usar CBD, THC ou extrato de planta em crianças com TEA. Ele sugere, na verdade, que novos trabalhos e maiores trabalhos sejam feitos para poder investigar isso mais a fundo. Tá? Meu resumo, então, sobre CBD e TEA. Então, mesma coisa, provavelmente CBD no autismo não vai ter o efeito milagroso, ele deve ter um efeito como outros medicamentos podem ter. Né? Os estudos sugerem que sim, possa haver benefícios, a gente tem que estudar mais. Né? Nós temos pouquíssimos estudos, só um controlado. Né? Problemas, a gente só testou em crianças graves, não temos dados em crianças que não têm sintomas graves. Nós não sabemos se funciona o extrato completo, se funciona o CBD sozinho, se funciona o CBD mais THC, que dose que eu tenho que usar, que proporção eu tenho que usar de CBD e THC, né? O que eu vou fazer a longo prazo? Eu vou manter, eu vou retirar, eu vou deixar só CBD, né? Então, existem várias perguntas que os estudos nos próximos anos vão ter que nos responder, né? Sempre controlado por placebo, como eu falei para vocês, porque isso é um problema nesses estudos, que sempre tem muito efeito. Eu falo rápido, vou estar à disposição no meu e-mail. Muito obrigado. Obrigado ao doutor Josemar Marquesan. E passamos agora a palavra à doutora Helena Maria Tannhauser Barros. Boa noite. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar trabalhando com vocês na questão de compreender um pouco melhor vários aspectos de possíveis efeitos desejados e indesejados de medicamentos derivados da cannabis. A minha apresentação, por favor. Pensando, então, nas várias coisas que já foram comentadas hoje aqui, a ideia é falarmos um pouco mais do uso medicinal do canabidiol, tentando balancear um pouco mais os benefícios e os riscos que sempre existem quando a gente pensa em medicamentos de uma forma geral. A gente, então, já falou que, a partir das plantas cannabis, sativa, índica e ruderalis, nós podemos ter até 540 compostos naturais dentro da planta, sendo que 100 deles são canabinoides. E aqui eu tenho alguns exemplos dos nomes que a gente já falou. Nós temos o delta-9 tetrahidrocannabinol, mas a gente tem o delta-8 tetrahidrocannabinol, delta-6 tetrahidrocannabinol. A gente tem os canabidióis,
que são o objeto de medicamentos atualmente, não é? E nós temos vários outros derivados fitocannabinoides que são citados ali. Dentro desse contexto, nós precisamos começar a definir um pouco melhor, não é? Para que linha nós queremos desenvolver estudos e fazer as avaliações. A gente tem o conceito de cannabis medicinal, e certamente o professor Carlini, falecido recentemente, trabalhou bastante nesse sentido. Foi ele que, nos anos 70, trouxe o professor Mechulan para o Brasil, tem vários trabalhos de colaboração, e nos anos 70, Carlini, Ivan Izquierdo e Mário Tannhauser publicaram os primeiros estudos dos efeitos anticonvulsivantes em modelos animais, dos extratos da planta, então com a mistura THC, CBD, com certeza. Hoje em dia, então, nós já sabemos, não é, que nós temos o uso da cannabis medicinal a partir das plantas, que cada vez mais estão sendo desenvolvidas do ponto de vista transgênico para aumentar o conteúdo de THC, para aumentar o conteúdo de CBD e para ter balanços teóricos dentre os vários fitocannabinoides, tendo plantas mais ansiolíticas, plantas mais antidepressivas, plantas mais antiepiléticas, e, de novo, tudo entre aspas, dentro do conceito de cannabis medicinal dos estados americanos, por exemplo, que estão aprovando esse uso. Nós temos, como a gente já citou, vários derivados cannabis sintéticos. Então, o THC sintético, CBD sintético, vários canabinoides sintéticos, inclusive do grupo israelita do professor Mechulan, e nós temos o cânhamo, ou que nos Estados Unidos é conhecido como hemp, que é, de novo, uma outra gama muito importante da indústria, de uma forma geral, envolvendo óleo, sabonete, alimentos, têxteis, enfim, uma lista enorme relacionada com eletricidade, alimento para animais, tudo isso, como já foi comentado, são grandes indústrias. Nós temos a indústria do natural não faz mal, usando, então, cannabis. Nós temos a indústria dos derivados sintéticos produzidos em indústrias farmacêuticas, e nós temos as indústrias têxteis, as outras indústrias do cânhamo de uma forma geral. De novo, só para a gente voltar a falar de questões específicas, visto que os resultados científicos apresentados pelos colegas trazem estudos que às vezes usam derivados de planta, às vezes usam compostos fitoterápicos, né? A ideia de que o dronabinol é o THC sintético, o nabilone é um análogo, o Sativex é uma mistura derivada de planta, balanceada THC, canabidiol 1:1, e o Epidiolex é derivado da planta com 98% de canabidiol, sem conteúdo de tetrahidrocannabinol. E vários canabinoides análogos que estão em pesquisa. Como já foi resumido, não é? Pelos colegas, nós temos várias listas enormes de possíveis benefícios para a saúde do uso da cannabis derivada da planta medicinal, né? Sem avaliação de riscos de uma forma geral, então nós não conhecemos os riscos deste uso medicinal de uma forma geral, os estudos foram planejados com poucos pacientes, visando os efeitos desejados, e com as descrições que já foram feitas de possíveis efeitos antieméticos, como relaxante muscular e tratamento de dor, como anticonvulsivante, com alguns estudos controlados pequenos, mas específicos para doenças, síndromes epiléticas graves, não é? E alguns outros vários efeitos. Quando a gente pensa, então, nos fármacos, nos fitoterápicos, a gente vai precisar começar a fazer uma grande divisão,
quem atua aonde? Então, já foram comentados os receptores CB1 específicos para endocannabinoides, né? E, de novo, aquela ideia de que se eu tenho receptor no organismo, é porque eu tenho um canabinoide endógeno, anandamida ou 2-diacilglicerol são os canabinoides endógenos propostos, tem fisiopatologia associada, tem fisiologia associada, tudo isso está sendo estudado. O THC atua em CB1 e CB2. Então, vocês veem as grandes possibilidades de interação do THC, do delta-9-THC. O canabidiol atua de uma forma contrária em CB1 e CB2. Além disso, ele atua de uma forma que em farmacologia clínica ou básica, a gente chama, ele tem uma atuação suja. Normalmente, a farmacologia moderna procura princípios químicos que atuem especificamente em um ou outro de cada um destes receptores. O canabidiol não se sabe onde atua principalmente, se sabe que atua nesse grande universo, ou nestes grandes universos. Serotonérgico, GABA, opioide, receptores de sódio, receptores de cálcio, antagonizando os receptores CB1 e CB2, ou seja, uma substância com enormes potenciais terapêuticos, mas a gente vai precisar realmente definir como é que essa molécula, ao interagir com cada um desses receptores, vai produzir estes efeitos que estão sendo propostos e estão sendo testados em neurologia ou em alguma outra área. Então, essa é uma questão importante de se pensar para estudos futuros. Vamos investir no cannabis medicinal, precisamos pensar em isolar os princípios ativos e estudar cada um deles em modelos pré-clínicos e em modelos clínicos especificamente. Com isso, eventualmente, nós vamos passar a entender por que o canabidiol tem tantas propostas de efeitos já citados aqui, né? Todos eles podem ser realmente importantes para o avanço da medicina em áreas onde nós temos lacunas para componentes de tratamento de pacientes muito graves em cada uma dessas áreas. E existem estudos como canabidiol como ansiolítico, como antipsicótico, como antiepilético já citado, para questões ósseas, como para tratamento de psoríase e várias áreas ainda para serem desvendadas. A outra questão importante é o efeito do canabidiol do ponto de vista de farmacocinética. Uma das grandes questões que sempre foi discutida foi um estudo de 1940 que falava que o canabidiol se transformava em delta-9 tetrahidrocannabinol. Hoje em dia, o que é importante é saber que o canabidiol vaporizado por cigarro eletrônico, pelo calor intenso dessa vaporização, pode sim se transformar em delta-9-THC. Então, se nós formos oferecer algum tipo de tratamento por inalação, via calor, a gente, mesmo oferecendo canabidiol puro, nós teremos no organismo do nosso paciente o THC. A mesma coisa se esse processo envolver calor e ácido. E a discussão de que talvez a acidez gástrica, com o uso do canabidiol por via oral, pudesse levar algum componente de THC. Essa terceira hipótese está descartada. Então, aqueles estudos feitos em 1940, todos caíram por terra. No entanto, nós precisamos sim considerar a questão do calor e do ácido
quando o canabidiol for vaporizado, ou em estudos toxicológicos, que eventualmente a pessoa só vai estar usando o canabidiol, e nas máquinas que tentam quantificar o canabidiol, o calor e a acidez do processo pode levar ao aparecimento de THC, e em estudos de doping isso é uma questão relevante e importante. E a outra questão é que o canabidiol impede o metabolismo hepático de vários fármacos. Então, os colegas já comentaram que para o efeito anticonvulsivante, nós temos um efeito placebo de 20%, e acima disso o canabidiol acrescenta em mais 20% de efeito talvez próprio do canabidiol, mas sempre em crianças que estão usando outros anticonvulsivantes. E nós sabemos que os anticonvulsivantes todos sofrem metabolismo hepático de uma forma muito importante. Se eu inibir o metabolismo hepático destes anticonvulsivantes, o nível plasmático destes vai aumentar e, portanto, o efeito destes anticonvulsivantes vai ficar melhor também. Falta, a meu ver, na literatura, esse tipo de estudo. Um controle bem claro dos níveis plasmáticos dos anticonvulsivantes associados. Então, essa é uma questão das farmacociências que eu acho que a gente vai precisar propor novos estudos. E aí, claro, a gente vai sempre ter que discutir do que nós estamos falando. Nós estamos falando da maconha medicinal, pacientes fumando maconha e vendo o efeito clínico. Nós estamos falando da cannabis medicinal, por exemplo, o uso do Sativex, que é uma mistura de THC e canabidiol, ou nós estamos falando do canabidiol medicinal, que é canabidiol puro sendo utilizado, seja sintético ou derivado da planta. E, claro, para cada uma dessas áreas, os estudos de eficácia e efetividade, sempre baseado em estudos clínicos controlados com placebo, com certeza, e com um número alto de indivíduos para que se possa avaliar a segurança, né? A questão das crianças, que realmente é interessante, porque a gente protege crianças com menos de 12 anos de novos fármacos, novos tratamentos. As nossas crianças não estão sendo vacinadas para a Covid por causa dessa regra básica, né? E, claro, as outras situações de cuidados que são necessários na sociedade. E apontando sobre isso, né, a gente vê várias propostas de estudos, onde, então, a questão da legalização traz preocupações com a falta de ensaios clínicos, comparando a quantidade de THC ou canabidiol, a questão da segurança em relação aos efeitos colaterais desses dois grandes grupos de fitocannabinoides, e a discussão de que, se eu legalizo cannabis medicinal, a gente vai ter, ou cannabis recreativa, a gente vai ter a impressão, não é, de que vai ficar mais fácil o uso abusivo dessas substâncias. A questão de que o mecanismo de ação não está claro, e talvez o único mecanismo de ação mais importante para doenças neurológicas, segundo essa revisão de literatura, seja com o balanço do cálcio intracelular. Então, existem outros fármacos que se poderia testar também, não é, como padrão positivo nessa questão. Essa é uma revisão recente do professor Mechulan, numa revista que tem índice de impacto de 50, Annual Review Pharmacology Toxicology, do ano passado, não é? Onde, então, ele coloca do canabidiol medicinal, que existem boas perspectivas para a evolução de estudos. Um alerta para as questões que já foram citadas agora, de várias preparações não bem controladas, com baixas quantidades de canabidiol e THC, e a questão da suspensão imediata necessária das alegações exageradas dos efeitos benéficos possíveis desses fármacos. Riscos que nós, então, precisamos levar em conta também, não é?
tanto quando a gente pensa na legalização da maconha para uso recreacional, quanto na legalização da maconha medicinal. Por exemplo, no Uruguai, um aumento em 52% da mortalidade em acidentes de automóvel. Então, esse estudo do ano passado, sem grande redução de problemas jurídicos, de uma forma geral. Existe, sim, estudos já demonstrando que as leis de cannabis medicinal têm associação com aumento do uso de cannabis, aumento de transtorno de uso de cannabis, em universitários, ainda não nos adolescentes, porque nesses países que legalizaram, o controle para o uso entre adolescentes é um pouco mais rígido do que a gente vê na América do Sul, por exemplo. Além disso, estudos de emergências médicas psiquiátricas mostrando que muito uso de cannabis com esses altos teores de THC estão levando a muito mais entrada em emergência médica por, principalmente, psicose, aumento do risco de suicídio entre jovens e adultos, que é dependente da quantidade de THC, do uso frequente, maior nos indivíduos que já tinham um diagnóstico de depressão maior, e entre as mulheres, num estudo recente também, recém-saído, da doutora Nora Volkoff, que vai estar, então, no Congresso da BEAD, agora em setembro, e, claro, a questão de que o THC parece ser o principal indutor de quadros esquizofrênicos, não é? Não que vai ser o causador, as causas são multifatoriais, mas que exacerba muitos sintomas e causa prognósticos adversos nos pacientes com esquizofrenia, especialmente nos mais jovens. Os outros riscos que já são mais conhecidos, não é? Diminuição de cognição, diminuição de memória, diminuição, então, de educação formal, não é? E o que já foi citado também, que entra dentro dos medos que o professor Sérgio coloca que ele tem, mas que eu vou me associar ao grupo dele, são os medos que a gente passa a ter, não é? A diminuição do risco para o abuso, porque se é legal, a gente pode usar. Se é legal, é porque alguém testou e controlou para a gente os riscos. Então, precisamos ter cuidado com essas questões. Do canabidiol medicinal, aumento da informação de mortes pelo uso de canabinoides ou canabidióis sintéticos em vários estados onde isso está acontecendo. Existe um comércio de canabidióis sintéticos entre os pacientes que recebem as receitas, não é? Com quadros graves, cardiovasculares, com alterações emocionais, com alterações comportamentais e um risco desses quadros de 0,2% de morte. Esse estudo diz, é pouco risco, é 0,2% de morte. Entre 1.000 indivíduos com quadro de intoxicação, 2 morrem. Eu acho que todo cuidado é pouco. Portanto, finalizando e voltando a trazer para o debate, que a gente precisa sim debater, que a gente precisa sim estudar toda a gama enorme de estudos que existem na literatura, mas sempre classificando. Estamos falando do quê? Maconha medicinal, cannabis medicinal ou canabidiol medicinal. E sempre buscando avaliação da eficácia, da segurança e avaliando os riscos e benefícios do uso para cada uma das situações clínicas destes fármacos potenciais. Obrigada. Nós estamos rigorosamente dentro do tempo. Nós temos mais 10 minutos. E eu quero reiterar
que a ANRIGS, a Casa do Médico Gaúcho, agradece muito a participação da Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul e da Sociedade de Neurologia e Neurocirurgia do Rio Grande do Sul, que nos contemplou com essas maravilhosas indicações de pessoas altamente especializadas, altamente responsáveis, altamente didáticas na apresentação e na sintonia da organização deste evento. Eu não dei spoiler lá, mas vou me permitir aqui, em 2 minutos, reforçar a posição dos 4 palestrantes, mais da doutora Tatiana, representando o Conselho Federal de Medicina, em que um evento em dezembro, a doutora Márcia Vaz, do Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Sul, em um evento na rádio aqui, ela disse uma frase que eu achei muito significante. Essa legislação que estão tentando aprovar não contribui em nada para a boa medicina. E também o doutor Antônio Geraldo Silva, presidente da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que reiterou que esse é um negócio bilionário da indústria farmacêutica, comparável à indústria bélica, como o doutor Sérgio mostrou. Também ele foi enfático que esta legislação vai produzir uma fábrica de doentes mentais. Terceiro, que esta legislação é uma gambiarra brasileira, é uma jabuticaba brasileira, tá? Jurídica, para facilitar o tráfico da maconha e de outras drogas que vêm nessa esteira. Também há um interesse econômico muito grande, porque houve uma redução significativa das áreas de plantio de tabaco no mundo. E há um interesse em substituição dessas áreas por plantio de maconha. Essa tentativa análoga às campanhas do cigarro nos anos 50 e 60, com essa questão da percepção de risco, os médicos têm que falar sobre isso, explicar à sociedade sobre isso, e que vai levar, e tem demonstrado aí, a doutora nos últimos slides demonstrou nitidamente, e muitos de nós temos exemplos próximos, na família, de amigos, dessa degradação social das drogas, certo? Eu gostei muito que a doutora Helena falou que esse complexo de substâncias, não é, é uma farmacologia dita suja, e que tanto os trabalhos científicos, não existem trabalhos científicos consolidados para provar que essas substâncias têm efeito benéfico para uma boa medicina, e que existe a necessidade de identificar a farmacologia limpa, a farmacologia pura. Não é? Então, daqui fica realmente a mensagem, nesse primeiro simpósio, de simplesmente possíveis benefícios dessas substâncias, não é? E um improvável benefício da liberação, através dos nossos legisladores, dessa plantação e comercialização da maconha. Eu agora vou pedir, nesses últimos 5 minutos, que cada um dos palestrantes dê a sua mensagem final. Nós recebemos, através do chat, algumas manifestações, algumas considerações, e alguns 2 ou 3 questionamentos. Mas, para mim, ficou muito claro que esses questionamentos, se a pessoa prestou atenção aos slides, estão respondidos nas apresentações. Então, eu começaria pelo doutor Bragatti, depois a doutora Helena, depois o doutor Sérgio e, se possível, o doutor Josemar online. Doutor Bragatti, sua mensagem final.
Obrigado, Ricardo. Me causa espécie uma questão relacionada ao desenvolvimento de um fármaco anticonvulsivante. O que nós estamos acostumados a assistir é longos e longos anos de desenvolvimento de uma molécula para que se comece a fazer testagens e depois eventualmente comercializá-las. E muitas das vezes nós vemos a indústria farmacêutica abandonar o desenvolvimento de determinadas moléculas a partir de estudos experimentais que mostram efeitos fracos. Nós estamos diante disso com o canabidiol nesse momento. Não quero aqui dizer que a gente deva parar com pesquisas, com os estudos, que sempre são salutares, mas é bastante curioso, né? E certamente existe um papel forte da mídia e de interesses econômicos por trás de tudo, como sempre, no sentido de supervalorizar uma molécula como a do canabidiol e seus derivados, enfim. Então, a mensagem final que eu deixaria aqui, até pegando o gancho de tudo que eu escutei essa noite aqui, é que todos nós tenhamos muito cuidado e não embarquemos numa primeira informação, porque a necessidade de tratar o paciente é muito grande, como eu mostrei ali. Nós temos situações, em neurologia principalmente, em que a gente se desespera muitas vezes por não estar fazendo o que precisaria pelo nosso paciente e vendo ele degenerar progressivamente. Mas isso não quer dizer que a gente vai usar medicações que não sejam comprovadas cientificamente. Eu acho que o nosso papel médico aqui é e sempre será por preservar a ciência e o conhecimento e a verdade. Obrigado a todos e uma boa noite. Doutora Helena. Quando a gente pensa na legalização de novos produtos, qualquer que seja, se pensa exatamente na demonstração da eficácia e na demonstração da segurança. Houve, claro, existe um atraso nas pesquisas dos derivados da cannabis por causa de uma proibição radical da presença desses derivados do ponto de vista legal no Brasil. Então, como eu comentei, professor Carline, professor Ivan Esquerdo, professor Mário Tannhauser começaram os estudos com os derivados da cannabis como antiepiléticos, em modelos pré-clínicos. Tem efeito? Agudo tem. 1 dia, 2 dias. Depois, se desfaz esse efeito. Se tivesse podido estudar desde os anos 70 até os anos 2020, do ponto de vista legal, talvez se estivesse mais avançados em subprodutos semissintéticos que pudessem ter aumentado a eficácia antiepilética. Só que a radicalização da proibição para a pesquisa, assim como a radicalização para o uso legal, né, que gerou o enriquecimento dos traficantes, vamos dizer assim, sem o enriquecimento da ciência, é o problema que eu acho que é nodal. Neste momento, o movimento médico deveria ser a favor da presença dessas substâncias para os laboratórios de pesquisa, básico e clínico, e não a legalização da plantação da cannabis para uso recreacional, primeiro médico, mas logo recreacional, a meu ver, não é? De forma que nós vamos ter uma epidemia de consumo de substâncias, que é o que está se demonstrando no Colorado, no Oregon, no Alasca, que são os 3 estados que eu mais ou menos acompanho. No Uruguai, eu não sei como é que está a questão do consumo, mas basicamente a gente sabe que liberando, a percepção de risco diminui e as pessoas voltam ou fazem um aumento de uso. Então, a minha mensagem é nesse sentido. Vamos trabalhar pela legalização da pesquisa. Doutor Sérgio.
Participar de um debate, a gente sempre espera o contraditório. E eu fiquei satisfeito por um lado, frustrado por outro, que aqui não houve o contraditório, né? Quer dizer, todos os apresentadores médicos, né, mostraram a sua inquietação com, por um lado, a fragilidade das evidências de uso medicinal do canabidiol, e, por outro lado, a preocupação com o que vai acontecer se, no dizer desse ex-ministro aí do meio ambiente, né, abrir a porteira. Né? Se abrir a porteira, passa a boiada. Né? Então, eu saio daqui hoje feliz porque vejo em uníssono a classe médica absolutamente preocupada com essa PL 339, se não me falha a memória, né? Se isso for aprovado, atende absolutamente o interesse da indústria da maconha, atende absolutamente o interesse da mídia, que terá um novo patrocinador, preenchendo o vácuo deixado pela indústria do tabaco, né? Então, nós realmente estamos frente a um poderio econômico muito forte, e eu, se isto for acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma que o maconhismo será o tabagismo do século XXI. Muito obrigado. Doutor Josemar. Eu acredito que algumas moléculas vão ter que ser melhor investigadas, né? Eu acho que, como a doutora falou, as pesquisas vão ser necessárias, né? Alguns tópicos ainda são muito incipientes e nós precisamos de mais dados para generalizar. Na verdade, eu acho que nosso papel como médicos é não seguir essa avalanche midiática de indicação e de uso, mas sim acompanhar os estudos e ajudar a orientar nossos pacientes ao uso adequado, né? E conforme a luz da ciência for nos mostrando o que tem evidência ou não, né? Então, a gente sabe, como o Dr. Bragatti falou, e eu agora falo em autismo, que outras moléculas surgiram, foram moléculas da onda e não permaneceram, né? Mas eu acho que a gente tem que ter cautela e orientar nossos pacientes à luz da ciência e dos dados que forem surgindo, né? Seria isso a minha opinião, ponderação. Muito obrigado pela sua participação. Nós agradecemos aos participantes online, tivemos um grande número de participantes. Este é um primeiro simpósio, teremos novos eventos, né, doutor Gerson? E com novas, talvez os contraditórios aqui, não é? Mas a certeza de que a ANRIGS, a Casa do Médico Gaúcho, está fazendo o seu papel social de valorização da ciência médica através dos especialistas. Uma boa noite a todos.